Você não se trata mal só quando se critica. Você se trata mal quando se abandona por dentro, quando sorri por fora e se aperta por dentro, quando erra uma vez e passa o resto do dia se punindo em silêncio. O que destrói sua relação com você não é só a dor que aconteceu, é o jeito cruel como você continua repetindo essa dor dentro da própria cabeça. Buda ensinou que o sofrimento cresce quando a mente se agarra e você está agarrado a uma imagem impossível de quem acha que deveria ser. É por isso que até quando ninguém te fere, você ainda sai sangrando por dentro. O que vai mudar sua relação com você mesmo não é se controlar mais, é parar de se atacar toda vez que sente, falha, cai ou não consegue dar conta. Buda não ensinou ódio contra a mente, ensinou visão clara sobre o sofrimento, sua causa e o caminho para sair dele. E o seu sofrimento hoje tem um rosto, a guerra que você trava contra si mesmo em segredo. Continuar assim custa paz, presença, dignidade e até a capacidade de sentir alegria sem culpa. Fica até o fim, porque quando você entender o que Buda realmente viu sobre a mente, você vai começar a parar de ser seu próprio carrasco. Escreva nos comentários: eu paro de me abandonar. Você acha que o problema é que sente demais, mas muitas vezes o problema é que se julga demais por sentir. Você se chama de fraco quando chora, de confuso quando desacelera, de insuficiente quando cansa, de perdido quando não sabe o próximo passo. Só que Buda ensinou a olhar antes de reagir, porque entre o que você sente e o que você faz com isso existe um espaço, e é nesse espaço que sua vida inteira está sendo destruída ou salva. Então me diz, quantas vezes hoje você sofreu pelo fato em si e quantas vezes sofreu pelo jeito como falou com você mesmo depois dele? Você aprendeu a se observar do jeito errado, não para se entender, mas para se vigiar, não para se acolher, mas para se corrigir sem parar. Você entra em cada situação já se olhando de fora, já se julgando, já se medindo. Quando fala, se analisa. Quando cala, se culpa. Quando tenta, se cobra. Quando falha, se condena. E essa prisão é tão silenciosa que você chama de maturidade aquilo que muitas vezes é só medo de ser imperfeito. Buda ensinou a ver a mente, mas ver não é esmagar. Ver é parar de se confundir com tudo o que passa dentro dela. Porque uma coisa é sentir raiva, outra coisa é virar escravo da ideia de que não deveria sentir raiva. Uma coisa é sentir tristeza, outra coisa é se tratar como alguém quebrado só porque a tristeza apareceu. A dor vem, mas o segundo golpe quase sempre é seu. É você se chamando de fraco, é você se chamando de problema, é você se chamando de peso. No ensinamento de Buda, o sofrimento aumenta quando existe apego e rejeição. E aqui, o apego é ao seu personagem perfeito, enquanto a rejeição é contra qualquer parte sua que não combine com ele. Você não está só sofrendo por viver, está sofrendo porque exige de si uma pureza que nenhum ser humano consegue sustentar. E por isso você vive cansado, até quando não fez quase nada. Porque lutar contra o mundo cansa, mas lutar contra si mesmo destrói. Você acorda e já começa a negociação interna. Hoje eu preciso render. Hoje eu não posso vacilar. Hoje eu tenho que estar bem. Hoje eu não posso sentir isso de novo. Percebe a violência escondida? Você não entra no dia como alguém vivo, entra como alguém em julgamento. E Buda apontou justamente para isso quando mostrou que a mente agitada cria mais prisão do que o próprio fato que aconteceu. Você também se abandona quando não escuta o que sente até isso explodir. Empurra para depois. Ri quando queria se recolher. Aceita quando queria dizer não. Continua quando já passou do limite. E depois pergunta por que se sente vazio. Mas como não sentir? Você está sempre se deixando por último e chamando isso de força.
Só que a sabedoria de Buda não ensina endurecimento, ensina lucidez. E lucidez é perceber o momento exato em que você começa a atrair a si mesmo para não desagradar o mundo. Tem uma cena que se repete na sua vida e talvez você nem note mais. Você erra uma coisa pequena, uma mensagem mal respondida, uma decisão adiada, um plano que não saiu, e em segundos sua mente transforma aquilo num retrato completo de quem você é. Não foi só um erro, vira prova de incapacidade. Não foi só um tropeço, vira sentença. Não foi só um dia ruim, vira identidade. Buda mostrou que a mente fabrica narrativas e o seu sofrimento cresce toda vez que você chama de eu uma tempestade que só está passando. É por isso que olhar para dentro assusta tanto, porque você acha que vai encontrar defeito, fracasso, sujeira, confusão, mas o que mais assusta não é o que você vai encontrar, é o que você vai ter que parar de fingir. Parar de fingir que aguenta tudo. Parar de fingir que não precisa de pausa. Parar de fingir que está em paz só porque está quieto. Parar de fingir que se conhece, quando na verdade só conhece suas máscaras. A prática ensinada por Buda começa nesse ponto. Ver com honestidade, sem teatro, sem fugir, sem inventar desculpas. E essa honestidade dói no começo porque ela arranca você da mentira que parecia proteção. Só que tem uma verdade ainda mais dura. Às vezes você não quer paz, você quer controle. E como não consegue controlar tudo, vive em tensão. Quer controlar como vai ser visto. Quer controlar o que vai sentir. Quer controlar o tempo das coisas. Quer controlar até o jeito certo de se curar. Mas Buda ensinou sobre impermanência, que é a verdade de que tudo muda, tudo passa, tudo escapa da sua mão, e sofrer contra isso é como tentar segurar a água fechando ainda mais o punho. Quanto mais você aperta a si mesmo, mais você se perde de si. E talvez agora esteja ficando claro por que sua relação com você mesmo foi se tornando tão dura. Você só se dá valor quando produz, só se respeita quando acerta, só se permite respirar quando merece, só se sente digno quando corresponde. Então, qualquer pausa parece culpa, qualquer descanso parece preguiça, qualquer limite parece fraqueza, qualquer necessidade parece vergonha. Mas isso não é amor próprio, isso é um contrato cruel, e Buda apontaria para esse contrato como mais uma forma de apego. Apego à ideia de valor condicionado, valor que some no segundo em que você não performa. O começo da mudança não é você virar outra pessoa, é parar de repetir a violência com a sua própria voz. Quando a mente vier dizendo, você estragou tudo, perceber que isso é pensamento, não verdade. Quando vier o impulso de se humilhar por dentro, notar o impulso antes de obedecer. Quando vier a vontade de fugir do que sente, ficar um pouco e respirar sem se atacar. Isso é atenção plena em linguagem simples. Perceber o que está acontecendo dentro de você sem virar refém disso. Não é passividade, não é fraqueza, não é se soltar da vida. É finalmente sair da guerra automática que consome sua energia e rouba sua presença. Porque no fundo, o que mais te machuca não é só o que viveu, é o jeito como continua vivendo isso dentro de você todos os dias. Você revive rejeições antigas quando se rejeita, revive abandono antigo quando ignora sua dor, revive humilhações antigas quando fala consigo de forma cruel, revive medo antigo quando se cobra perfeição para merecer amor. E então, a sua relação com você mesmo vira um corredor sem janela, sempre o mesmo eco, sempre a mesma sentença, sempre a mesma fome. Mas, se a mente aprendeu esse caminho, ela também pode desaprender. E é aqui que tudo fica sério de verdade. Se você não é cada pensamento que passa, então quem é você quando finalmente para de acreditar em toda a acusação que sua mente produz? Talvez você seja, pela primeira vez,
a presença que observa sem atacar. Talvez você seja esse ponto silencioso que percebe a raiva sem virar a raiva, percebe o medo sem se ajoelhar diante do medo, percebe a culpa sem transformar culpa em identidade. Buda ensinou o não eu, que em palavras simples quer dizer isto: aquilo que muda o tempo todo não pode ser tudo o que você é. Se o pensamento muda, ele não é seu dono. Se a emoção sobe e desce, ela não é sua sentença final. Se hoje você se sente perdido e amanhã mais claro, então existe algo em você que vê esse movimento. E a sua relação com você mesmo começa a mudar exatamente aqui, quando você para de se chamar pelo nome de tudo aquilo que apenas atravessa você. Isso não é virar frio. Isso não é fingir que nada dói. Isso não é dizer que está tudo bem quando não está. É muito mais difícil do que isso. É sentir de verdade sem se transformar num tribunal. É chorar sem se humilhar. É admitir: isso me machucou, sem criar a história de que você é fraco por ter sido machucado. Porque durante muito tempo você não viveu as emoções. Você viveu o julgamento das emoções. E isso te roubou até o direito de sofrer de forma limpa. Sofrer de forma limpa é uma coisa que quase ninguém te ensinou. É sentir a dor que existe sem misturar 1000 venenos em cima dela. A perda já doeu, a decepção já doeu, a rejeição já doeu, mas você ainda jogou em cima medo do futuro, comparação, vergonha, orgulho ferido e a ideia de que precisava sair disso rápido para continuar sendo aceito. Buda mostrou que a mente cria camadas sobre camadas. O fato é uma flecha. A guerra mental que vem depois pode virar 100. E quase sempre é nessa multiplicação silenciosa que sua relação com você vai apodrecendo. Pensa em quantas vezes você não quis descansar, porque descansar fazia você se sentir culpado. Não porque houvesse um perigo real, mas porque, no fundo, parar te colocava frente a frente com você mesmo. E quando você para, escuta. Escuta o cansaço que vinha sendo ignorado. Escuta o vazio que vinha sendo abafado. Escuta a tristeza que você maquiava com produtividade. Escuta o medo que você chamava de foco. Só que escutar isso não é fracassar. Escutar isso é talvez a primeira vez em muito tempo que você não se abandona no exato momento em que mais precisa de si. Você também precisa ver a crueldade escondida na sua pressa de melhorar, porque às vezes sua vontade de se curar não nasce de amor, nasce de nojo do que sente. Você quer melhorar logo para não ter que olhar, quer se resolver logo para voltar a ser aceito, quer ficar bem logo para ninguém notar a bagunça. Mas isso ainda é rejeição vestida de evolução. Buda não ensinou correria interna, ensinou caminho, e caminho exige presença, não violência. Você quer uma transformação limpa, bonita, rápida, mas por dentro há partes suas tremendo, resistindo, desconfiando. E elas não precisam ser esmagadas para você crescer. Precisam ser vistas. Quando a mente corre para resolver tudo de uma vez, pergunte o que ela está tentando evitar sentir agora. Quando vier a vontade de se cobrar mais, pergunte que medo está escondido ali. Quando vier a vergonha, pergunte que imagem de perfeição está sendo ameaçada. Isso é prática real. Isso é trazer luz para o que operava no escuro. E no escuro, como você já percebeu, sua mente sempre foi mais cruel do que a realidade. Talvez uma das dores mais profundas da sua vida seja esta. Você só parece merecer o próprio carinho quando está indo bem, quando está bonito por dentro, quando está forte, quando está lúcido, quando está produtivo, quando está inspirador até para os outros. Mas quando fica confuso, pesado, sensível, cansado, você se fecha para si mesmo. Você se trata como um quarto que ninguém quer entrar. Só que é justamente nessa hora que a relação com você mostra sua verdade. Porque amor de verdade não aparece só quando tudo está arrumado. Buda falou também do cultivo da mente. Cultivar é uma palavra simples,
mas profunda. É como cuidar de um campo. Você não grita com a terra porque ela ainda não floresceu. Você observa, você limpa o que sufoca, você rega o que precisa de vida, você protege o que ainda está frágil, porque então você exige de si um florescimento instantâneo, como se pudesse humilhar a própria alma até ela virar paz. Nada saudável cresce sob ameaça constante. E aqui existe um ponto que pode te desmontar. Talvez você tenha medo de se tratar com mais gentileza porque acha que vai relaxar demais, perder o rumo, virar alguém sem força. Como se a dureza fosse o único motor que te faz andar. Como se o chicote interno fosse seu combustível mais confiável. Mas olha o preço disso. Você anda sim, só que anda ferido. Anda sem presença. Anda sem alegria. Anda acumulando versões de si que só sabem obedecer por medo. O ensinamento de Buda sobre atenção não é só sentar e respirar. É perceber, no meio da vida comum, o instante exato em que você começa a se agredir por dentro, depois de uma conversa estranha, depois de um silêncio do outro, depois de um erro pequeno, depois de se comparar com alguém, depois de se olhar no espelho em um dia ruim, depois de não conseguir entregar o que esperava. É aí que a prática começa. No segundo em que você nota a velha voz chegando com a faca na mão. E quando essa voz vier, não responda com outra violência. Não lute com ódio contra o próprio pensamento. Veja, nomeie, reconheça. Isso é culpa. Isso é medo. Isso é vergonha. Isso é a minha mente tentando me proteger do jeito errado. Esse pequeno espaço muda tudo, porque quem vê já não está totalmente possuído pelo que vê. Você passou muito tempo acreditando que ser duro consigo mesmo era sinal de consciência, mas muitas vezes era só um costume antigo de sobreviver. Talvez, em algum momento da sua vida, você aprendeu que errar era perigoso, que decepcionar era caro, que precisar era feio, que sentir demais afastava amor. Então sua mente construiu um fiscal interno. Só que o problema é que esse fiscal nunca vai embora depois que o perigo passa. Ele continua dentro de você, mesmo quando o mundo já mudou. E você segue vivendo como se ainda precisasse merecer o direito de existir sem tensão. Por isso, a compaixão no caminho de Buda não é um enfeite bonito, é remédio. E compaixão não é passar a mão na cabeça. É olhar para a dor sem aumentar a dor com desprezo. É reconhecer limite sem transformar limite em fracasso moral. É dizer, isso está difícil, sem cuspir em si por estar difícil. É ficar ao lado de si quando antes você iria se abandonar. É parar de usar a própria consciência para se torturar, porque consciência sem bondade vira lâmina, e você já se cortou demais com ela. Talvez você esteja percebendo agora que sua pior solidão nem sempre foi falta de gente, foi falta de abrigo dentro de si, foi não ter para onde ir quando o dia pesava, foi não conseguir descansar na própria presença, foi sentir que até sozinho você continuava sendo observado, cobrado, vigiado. Isso esgota mais do que qualquer rotina, isso corrói mais do que qualquer crítica de fora, porque não existe pausa quando o agressor mora na forma como você pensa. Então, a pergunta deixa de ser como eu melhoro e começa a ser como eu deixo de ser um lugar hostil para mim mesmo. Talvez a resposta comece em coisas pequenas demais para o seu antigo olhar arrogante notar. No jeito como você respira quando erra, no jeito como fala consigo depois de falhar, no jeito como recebe o próprio cansaço, no jeito como não transforma toda emoção em emergência, no jeito como recusa a velha vontade de se definir por um dia ruim, no jeito como fica presente alguns segundos a mais antes de reagir, no jeito como para de pedir perfeição para oferecer respeito a si mesmo, no jeito como entende que paz não nasce de vencer a si, mas de parar de se perseguir. E se isso for verdade, então
quantas escolhas suas ainda estão sendo comandadas pela parte de você que tem medo de se encontrar sem armadura. Porque quando a armadura começa a cair, aparecem perguntas que você evitou por anos. Quem é você sem a obrigação de parecer forte o tempo todo? Quem é você sem a função de agradar, render, provar e segurar tudo? Quem é você quando não está correndo para corrigir a própria humanidade? Quem é você quando percebe que a mente pode gritar e ainda assim você não precisa obedecer? Quem é você quando entende que não precisa ganhar o direito de se tratar com dignidade? Quem é você quando a presença fica mais forte do que a acusação? Quem é você quando o silêncio deixa de ser ameaça e começa a virar casa? E se a resposta estiver começando agora, bem no ponto em que você sente medo de largar a forma antiga de se ferir, o que mais pode aparecer se você continuar olhando sem fugir? Porque sem a armadura, você começa a perceber uma coisa que assusta muito. Você não era só uma pessoa tentando viver. Você era uma pessoa tentando o tempo todo evitar se sentir pequena, evitar se sentir rejeitada, evitar se sentir insuficiente, evitar reviver dores antigas com nomes novos. E por isso tanta coisa na sua vida não era escolha livre. Era defesa, era reação, era medo tentando parecer personalidade. Você talvez escolheu pessoas para confirmar feridas que já conhecia. Escolheu ambientes onde precisava se provar. Escolheu metas que não eram só sonhos, eram tentativas de valer mais. Escolheu silêncios para não incomodar. Escolheu exageros para não ser ignorado. Escolheu correr para não sentir. E depois chamou tudo isso de destino. Mas Buda ensinou a ver causa e efeito dentro da mente. Em palavras simples, o que você alimenta por dentro começa a montar a sua vida por fora. E quando a raiz é rejeição, até a busca por amor pode virar continuação da dor. É por isso que sua relação com você mesmo muda quando você começa a enxergar intenção escondida. Por trás do seu perfeccionismo, talvez exista medo de não ser amado. Por trás da sua necessidade de agradar, talvez exista pavor de ser deixado. Por trás da sua autocobrança, talvez exista terror de parecer comum. Por trás da sua frieza, talvez exista cansaço de já ter sentido demais. Por trás da sua pressa, talvez exista desespero de não querer encarar o vazio. Quando isso fica visível, a máscara perde força. Não porque a dor some na hora, mas porque agora você vê o motor secreto, e o que é visto com clareza começa a perder o poder de te comandar no escuro. Só que clareza também dói. Dói perceber quantas vezes você não quis amor, quis anestesia, não quis encontro, quis alívio, não quis verdade, quis alguém ou alguma coisa que te distraísse de você mesmo. E isso acontece porque quando a relação com você está ferida, qualquer silêncio parece ameaça. Ficar sozinho vira confronto. Parar vira abismo. Por isso tanta gente se enche de barulho e continua vazia. Não porque o mundo seja pouco, mas porque não consegue repousar dentro da própria presença. E Buda apontou para isso com a prática da atenção. Atenção não é só notar a respiração, é notar o impulso de correr para qualquer coisa que te faça não sentir o que está sentindo agora. É notar como você pega o celular, abre uma conversa, pensa em comida, trabalho, meta, lembrança, qualquer coisa, só para não ficar nu diante de si. E quando você percebe esse impulso, começa a ver que sua fuga diária não é falta de disciplina. Muitas vezes é medo da sua própria dor, sem disfarce. E medo não se cura com grito, se cura com presença. Talvez por isso você se sinta tão cansado, mesmo quando ninguém vê, porque existe uma batalha subterrânea acontecendo o dia inteiro. Você luta para parecer bem, luta para controlar a imagem, luta para não demonstrar carência, luta para não parecer confuso,
luta para manter uma versão aceitável de si em pé. E tudo isso rouba energia daquilo que realmente poderia te curar. Ver, sentir, compreender, soltar. Buda ensinou que agarrar é sofrer, e você está agarrado até no jeito que quer ser visto por si mesmo. Você quer se olhar e encontrar alguém sempre firme, sempre claro, sempre digno de admiração. Mas a vida real não entrega essa fotografia. A vida entrega movimento, entrega dias de coragem e dias de peso, entrega lucidez e confusão, entrega amor e contração, entrega paz e recaída. A impermanência, que é a mudança de tudo, não é um detalhe do ensinamento de Buda. É uma martelada no seu controle. Porque se tudo muda, você não pode construir paz sobre a exigência de estar sempre no auge. E quando você exige isso, qualquer oscilação vira ameaça. Um dia de cansaço parece decadência. Uma tristeza parece retrocesso. Uma dúvida parece fracasso. Uma recaída parece prova de que nada adiantou, mas isso só acontece porque você ainda mede sua cura como quem mede desempenho. Só que cura não é linha reta. Presença não é perfeição. Maturidade não é nunca mais cair. Maturidade é perceber mais cedo quando caiu e parar de cavar mais fundo com as próprias mãos. Tem um momento muito delicado nesse caminho. É quando você percebe que uma parte de você lucra com a própria dureza. Lucra porque se sente moralmente superior quando se cobra demais. Lucra porque se sente mais responsável quando se pune. Lucra porque acredita que o sofrimento prova seriedade. Como se ser leve fosse irresponsável. Como se tratar bem fosse frouxidão. Como se paz fosse distração. Mas isso é uma mentira muito antiga, e talvez você tenha vivido tanto dentro dela que agora estranha a ideia de respirar sem culpa. Buda não ensinou culpa como caminho de libertação, ensinou compreensão do sofrimento, e compreender é muito diferente de se condenar. Compreender é olhar a origem, é ver o apego, é ver a aversão, que é a rejeição violenta ao que está acontecendo. É ver a ignorância, que aqui pode ser entendida como não enxergar com clareza o que sua mente está fazendo. Quando você vê esses movimentos, algo muda. Você deixa de ser um réu e começa a virar um observador honesto. E isso abre um tipo de força que não depende de brutalidade. Essa força é silenciosa, não grita dentro de você. Não precisa humilhar para corrigir, não precisa quebrar para reorganizar. Ela só vê e permanece. Você erra, ela vê. Você sente inveja, ela vê. Você sente medo, ela vê. Você percebe o apego, ela vê. E nesse ver sem desespero está nascendo uma relação nova com você mesmo. Talvez você nunca tenha experimentado isso de verdade. Ser visto por dentro sem ser esmagado. Perceber algo feio em si sem entrar em pânico. Perceber uma intenção pequena sem se chamar de monstro. Perceber uma carência sem se chamar de fraco. Perceber um desejo de aprovação sem se odiar por isso. Esse tipo de olhar limpa, porque aquilo que você consegue ver sem teatro começa a perder o veneno escondido. O veneno cresce mais no escuro do que na luz. E a sua mente tem muitos quartos escuros que só precisam de presença honesta. É aí que entra um ensinamento muito importante do budismo: metta. Metta é boa vontade, um desejo real de bem, uma atitude de gentileza firme. Não é sentimentalismo, não é fingir que tudo é lindo, é desejar não aumentar a dor, é se posicionar internamente de um jeito menos cruel. É quase como dizer para si, no meio do caos: eu não vou me machucar mais do que já estou machucado. Parece simples, mas para alguém acostumado a se ferir por dentro, isso é uma revolução inteira. Imagine o que muda quando, no meio de um erro, você não se chama de fracasso. Quando, no meio de uma rejeição, você não decide que não tem valor. Quando, no meio de um atraso, você não conclui que perdeu a vida.
quando, no meio de uma emoção difícil, você não transforma aquilo numa identidade. Isso não apaga o desconforto, mas impede que o desconforto vire destino. E talvez grande parte do seu sofrimento tenha sido isso: desconfortos passageiros transformados em verdades fixas sobre quem você é. Buda mostrou que o apego constrói prisão, e você se apegou até às versões mais duras sobre si. Agora pensa no impacto disso nas suas relações. Se por dentro você se trata como alguém que precisa merecer amor, vai aceitar migalhas. Se por dentro você vive em estado de culpa, vai pedir desculpa até por existir. Se por dentro você se sente um peso, vai se encolher para não ocupar espaço. Se por dentro você se sente insuficiente, vai se vender barato só para não ficar sozinho. Então, mudar sua relação com você mesmo não é um detalhe bonito, é a raiz de tudo. Muda o tipo de pessoa que você tolera, muda o tipo de silêncio que você aceita, muda o quanto você se abandona para ser escolhido. Porque quando você começa a ficar do seu lado, mesmo que ainda com tremor, uma coisa antiga começa a morrer. A ideia de que você precisa se violentar para evoluir, a ideia de que precisa se odiar para melhorar, a ideia de que precisa sofrer mais para finalmente merecer paz. Essa morte dói porque por muito tempo essa crueldade pareceu proteção, pareceu disciplina, pareceu maturidade, pareceu até espiritualidade, mas no fundo era só medo tentando manter o controle através da força. E se essa força falsa cai, o que sobra em você quando já não precisa mais ser seu próprio inimigo para continuar andando? O que sobra é algo muito mais forte do que dureza. Sobra responsabilidade sem ódio, sobra verdade sem humilhação, sobra disciplina sem tortura, sobra presença, e presença assusta porque ela não deixa você fugir para os velhos exageros, ela não deixa você se esconder atrás da culpa, ela não deixa você chamar de profundidade o hábito de se machucar. Buda mostrou um caminho do meio, que é o caminho sem excesso, nem largado, nem violento, e talvez você nunca tenha vivido assim consigo mesmo. Você conhece o excesso de cobrança, talvez também conheça o excesso de desistência, ou se empurra até quebrar, ou desaba e larga tudo porque já se sente derrotado antes de tentar. O caminho do meio corta esses dois extremos. Ele pede firmeza com clareza, pede constância com humanidade, pede que você faça o que precisa ser feito sem transformar cada passo numa prova de valor pessoal. Isso muda tudo, porque quando a tarefa deixa de decidir quem você é, você consegue agir sem se destruir no processo, e talvez a paz que você tanto procura esteja menos em vencer e mais em parar de se medir a cada respiração. Você foi treinado a confundir valor com desempenho. Se produz, vale. Se acerta, vale. Se impressiona, vale. Se agrada, vale. Mas quando falha, imediatamente se sente menor. Quando desacelera, se sente inútil. Quando ninguém valida, se sente apagado. Buda ensinou que o apego cria sofrimento, e um dos seus maiores apegos é a imagem de alguém que precisa estar sempre bem para merecer respeito. Enquanto esse apego mandar em você, qualquer oscilação da vida vai parecer um ataque à sua existência. É por isso que pequenas coisas te desmontam de um jeito que ninguém entende. Não é só a mensagem sem resposta, não é só o olhar estranho, não é só o plano que não saiu, não é só a crítica, é o que tudo isso toca por dentro. Toca a velha fome de ser suficiente, toca o velho medo de ser descartado, toca a velha dúvida sobre o seu próprio valor. E se você não vê isso, continua brigando com os fatos sem perceber a ferida secreta que transforma cada detalhe em terremoto. No ensinamento de Buda, existe uma palavra chamada Tanya. Tanya é sede, desejo agarrado, vontade desesperada de que algo seja do seu jeito. No seu caso, muitas vezes,
Essa sede não é só por coisas, é por garantia, garantia de ser amado, garantia de não errar, garantia de não ser rejeitado, garantia de que ninguém vai tocar de novo nas suas feridas. Mas viver pedindo garantia para tudo é viver em guerra com a própria realidade, porque a vida não assina esse contrato. Então você tenta arrancar certeza de onde só existe movimento. Quer certeza no amor? Quer certeza na cura? Quer certeza na imagem que os outros fazem de você? Quer certeza até sobre o que sente. Mas tudo muda. As pessoas mudam. O corpo muda. O humor muda. E Buda ensinou a Nika a impermanência, que é justamente isso. Nada fica parado para sustentar o seu controle. E sofrer contra isso é se rasgar por dentro todo dia. Talvez agora você entenda por que sua mente vive tão tensa. Ela quer segurar o que não pode segurar. Quer congelar o que nasceu para passar. Quer transformar momentos em identidades. Quer transformar medo em previsão. Quer transformar dor em definição. Mas presença faz o contrário. Presença deixa passar. Presença observa sem agarrar. Presença vê a onda e não precisa chamar a onda de destino. Só que deixar passar não é ser indiferente. É aqui que muita gente se engana. Você acha que se não se apegar, vai amar menos. Se não controlar, vai perder tudo. Se não se cobrar, vai virar ninguém. Mas Buda não ensinou distância fria. Ensinou liberdade dentro da relação com as coisas. Você pode amar sem se prender até sangrar. Pode se dedicar sem transformar o resultado na sua sentença. Pode se importar sem fazer do medo o centro da sua vida. Talvez uma das grandes viradas da sua relação com você mesmo seja perceber que sentir muito não é o problema. O problema é o que você faz depois de sentir. Você sente medo e já se chama de fraco. Sente carência e já se chama de dependente. Sente inveja e já se chama de pequeno. Sente raiva e já se chama de ruim. Sente tristeza e já se chama de quebrado. Mas a emoção, por si só, não é um crime. Ela é um movimento humano. O sofrimento cresce quando você transforma movimento em identidade moral. Buda ensinou a atenção plena, que em linguagem simples é lembrar de estar aqui vendo o que acontece, não só quando senta em silêncio, mas no exato instante em que a mente começa a te arrastar, você percebe a comparação, percebe a vergonha, percebe a vontade de se esconder, percebe o impulso de se atacar por dentro. E essa percepção muda o jogo, porque quando você vê no começo, não precisa esperar a avalanche te esmagar para só depois perceber que se perdeu. Você interrompe a velha corrente antes que ela te leve embora de novo. Existe também outra palavra importante no caminho de Buda: Kilesa. Kilesa são sujeiras da mente, como apego, aversão e ilusão. Aversão, aqui, é muito importante para você entender. É a rejeição raivosa do que está acontecendo dentro de você. É quando você sente algo e imediatamente quer arrancar aquilo do peito na força. Quer expulsar a tristeza, quer apagar a vergonha, quer sufocar o medo. E nessa tentativa violenta de não sentir, você cria mais dor do que a emoção original estava trazendo. Percebe como isso aparece na vida comum. Você erra e não suporta ter errado. Você fica ansioso e não suporta estar ansioso. Você se sente sozinho e não suporta precisar de alguém. Você se vê inseguro e não suporta parecer inseguro. A emoção até poderia passar, mas a guerra contra ela aprende. Então a prática não é como nunca mais sentir isso. A prática é como não aumentar isso com pânico, orgulho e violência interna. E essa é uma mudança brutal, porque você para de jogar gasolina em cada incêndio que nasce dentro de si. Você começa a respirar antes de reagir. E respirar aqui não é figura bonita. É corpo, é matéria. É sair da cabeça por alguns segundos e voltar para o que está acontecendo agora.
Buda ensinou atenção ao corpo justamente porque a mente cria histórias sem fim. Mas o corpo te devolve para o real, o ar entrando, o ar saindo, os pés no chão, o peito apertado sendo percebido sem virar profecia. Às vezes, a sua libertação começa nesse gesto pequeno de não acreditar imediatamente em toda a história que a mente conta quando está ferida. Você talvez tenha vivido anos inteiros dentro de histórias mentais. Eu sempre estrago tudo. Ninguém fica de verdade. Eu só tenho valor quando entrego. Se eu mostrar minha dor, vão me rejeitar. Essas frases parecem verdade, porque foram repetidas com emoção. Mas repetição não é prova. Dor não é prova. Medo não é prova. E ver isso não é negar sua história. É impedir que sua história mande em cada minuto do seu presente. Talvez você esteja cansado não da vida em si, mas das narrativas que carrega para todo lugar, como se fossem tatuagens na alma. É por isso que compaixão no budismo não é fraqueza. É inteligência profunda, porque compaixão quebra a corrente que liga dor a mais dor. Você sente, reconhece, respira. Não mente sobre o que dói, mas também não se cospe por estar doendo. Essa mudança parece pequena para quem nunca viveu em guerra consigo. Mas para você, que talvez tenha passado anos usando a própria consciência como arma, isso pode ser o começo de uma vida inteira diferente. E se tudo isso for real, então a questão já não é mais como se tornar alguém perfeito para enfim se aceitar. A questão é o que começa a nascer quando você para de exigir perfeição para oferecer presença. O que muda nas suas escolhas quando você não precisa mais se ferir para se mover. O que muda nas suas relações quando você não pede ao outro a prova de valor que deveria parar de negar a si mesmo. O que muda no seu silêncio quando ele deixa de ser sala de tortura e começa a virar abrigo. O que muda no seu olhar quando ele não procura só defeito, mas também verdade. O que muda no seu corpo quando ele já não precisa viver pronto para se defender de você. E se a sua vida inteira puder começar a se reorganizar a partir dessa nova forma de estar consigo, que parte de você ainda insiste em acreditar que a crueldade é o único caminho para não desmoronar? Porque a crueldade com você mesmo nunca foi só um hábito. Foi uma estratégia de sobrevivência que ficou tempo demais. Em algum ponto, sua mente entendeu que precisava apertar antes que o mundo apertasse. Precisava se criticar antes que alguém criticasse. Precisava se rejeitar antes que alguém rejeitasse. Precisava se preparar para a dor, sentindo a dor antes. E isso criou uma ilusão de controle. Como se sofrer antes pudesse te proteger de sofrer depois. Mas só fez uma coisa: transformou seu mundo interno num lugar onde você nunca relaxa. E ninguém floresce num lugar onde precisa viver na defensiva contra si mesmo. É por isso que até os seus momentos bons às vezes vêm com culpa. Você ri, mas uma parte sua pergunta se merecia rir. Você descansa, mas uma parte sua acusa preguiça. Você recebe carinho, mas uma parte sua desconfia. Você consegue algo bom, mas uma parte sua já teme perder. Não é que você não saiba sentir alegria, é que sua mente aprendeu a estragar o presente com vigilância. Buda mostrou que a mente sem treino corre atrás, foge, agarra e teme sem parar. E quando ela faz isso o tempo todo, até a paz parece suspeita. Você não vive só a vida, vive também o medo do que a vida pode tirar. E aqui entra uma coisa muito delicada. Você não sofre só pelo que pensa. Você sofre também pelo tom com que pensa. A mesma verdade pode entrar como luz ou como faca. Você pode perceber um erro e crescer, ou perceber um erro e se esmagar. Você pode admitir uma carência e ficar mais honesto, ou admitir uma carência e se chamar de humilhante. Então,
O problema não é apenas olhar para dentro, é o jeito brutal com que você aprendeu a olhar. No caminho de Buda, existe algo muito importante chamado Vedana. Vedana é o tom básico da experiência: agradável, desagradável ou neutro. É o primeiro impacto que algo causa em você. Uma mensagem chega, um silêncio acontece, um olhar muda. O corpo já sente antes da história começar. E quase sempre você não percebe esse primeiro toque. Você já pula direto para a reação. E é nesse salto automático que sua relação com você mesmo se perde. Porque uma coisa é sentir o aperto, outra coisa é construir um mundo inteiro a partir dele. Você sente algo desagradável e logo cria sentido demais. Tem algo errado comigo. Eu fiz tudo errado. Eu vou ser deixado. Eu nunca mudo. Percebe a velocidade? O corpo sentiu um toque de dor. A mente transformou em destino. E o que Buda ensina é justamente ver esse nascimento da reação antes que ela vire prisão. Isso exige uma coragem que talvez você nunca tenha praticado. A coragem de ficar alguns segundos sem se explicar, sem se condenar, sem correr para corrigir o que ainda nem entendeu. Só sentir o que veio, só perceber o que mexeu, só notar a vontade de fugir. Parece pouco, mas para alguém acostumado a reagir como um incêndio, isso é quase um milagre. É o começo de uma vida menos automática e menos violenta por dentro. Talvez você tenha vivido tanto no automático que já não distingue sentir de reagir. Sente tristeza e já fecha o peito. Sente medo e já se endurece. Sente vergonha e já quer sumir. Sente carência e já se humilha por precisar. Sente alegria e já teme perder. Sente paz e já procura o problema escondido. Sua mente virou uma máquina de defesa. Mas defesa demais também sufoca. Até a alma cansa de viver sempre pronta para o próximo golpe. Buda também ensinou sobre Sankhara. Em palavras simples, Sankhara são padrões formados, reações repetidas, marcas que empurram você sempre para o mesmo lugar. Você não reage do nada. Você reage a partir do que foi treinado em você. A forma como se culpa, a forma como se esconde, a forma como se cobra, a forma como tenta agradar. Tudo isso foi se repetindo até parecer natureza, mas o que foi condicionado também pode ser visto, enfraquecido e solto. Isso muda muito porque tira de você um peso desnecessário. Nem tudo o que aparece em você é quem você é no fundo. Muita coisa é repetição, muita coisa é memória, muita coisa é defesa velha vestida de personalidade. Quando você entende isso, para de tratar cada impulso como verdade final. Você começa a dizer por dentro: isso apareceu, mas eu não preciso obedecer. Isso subiu, mas eu posso ver antes de agir. Isso dói, mas eu não preciso aumentar. E essa pequena diferença começa a devolver sua dignidade. Sua dignidade não volta quando você se torna impecável. Ela volta quando você para de se tratar como lixo nos dias imperfeitos. Ela volta quando você erra e continua humano diante de si. Quando você falha e não se expulsa de dentro do próprio peito. Quando você se vê confuso e não se chama de perdido para sempre. Quando percebe que ainda tem feridas e não usa isso como prova de inferioridade. Buda não apontou um caminho de humilhação. Apontou um caminho de entendimento. Entender é ver as causas. E ver as causas é muito diferente de se odiar pelos efeitos. Talvez por isso você tenha tanto medo de desacelerar, porque na velocidade você consegue não ouvir, consegue não sentir inteiro, consegue não encontrar certas verdades. A correria te dá uma identidade temporária, faz você parecer funcional, firme, resolvido. Mas quando a noite chega e o barulho abaixa, a relação com você aparece. E talvez o que mais doa não seja o cansaço, seja perceber que você não sabe mais como ficar consigo sem se apertar, sem se distrair, sem se vigiar. Só que a cura não começa quando você gosta de tudo em si. Começa quando você para
de transformar desconforto em rejeição. Você pode não gostar do que está sentindo agora, pode não gostar do seu estado, pode não gostar da sua confusão, mas ainda assim pode permanecer do seu lado. Isso é enorme, porque durante muito tempo você só ficou do seu lado quando estava bonito por dentro, quando estava útil, quando estava admirável até para você. No budismo existe também karuna, que é compaixão. Complicaram tanto essa palavra que muita gente esqueceu o básico. Compadecer-se é não abandonar a dor quando ela aparece, é não tratá-la com deboche, é não responder fraqueza com crueldade, é não achar que o sofrimento precisa ser punido para virar aprendizado. Você pode aprender sem se quebrar, pode amadurecer sem se humilhar, pode se corrigir sem se ferir, mas para isso precisa parar de idolatrar a dureza só porque ela parece força. A verdade é que muita da sua força veio do medo, não da paz. Você aguentou muita coisa, mas aguentar não é sempre sinal de saúde. Às vezes é só falta de abrigo. Às vezes é só costume de não ter para onde cair. Às vezes é só a crença de que, se relaxar, tudo desmorona. Então você continua cansado, continua duro, continua funcionando por fora enquanto vai se perdendo por dentro. E talvez agora fique mais claro por que se sentir amado pelos outros nem sempre resolve. Porque quem não consegue descansar em si transforma amor recebido em teste. Será que é real? Será que vai durar? Será que vão descobrir quem eu sou? Será que isso some se eu falhar? Então até o carinho vira campo de tensão, não por culpa do carinho, mas porque sua relação com você ainda está atravessada por medo. E enquanto esse medo mandar, você vai pedir ao mundo garantias que o mundo não pode dar. O que precisa nascer primeiro é um chão interno que não desabe a cada incerteza. Esse chão não nasce de frases bonitas, nasce de prática pequena e repetida. Nasce quando a velha voz aparece e você não se ajoelha. Nasce quando o erro vem e você não faz dele uma identidade. Nasce quando a tristeza chega e você não a trata como vergonha. Nasce quando o corpo pede pausa e você escuta sem se acusar. Nasce quando a mente quer correr e você fica mais um pouco presente. Nasce quando você percebe que paz não é ausência de dor, é a ausência de guerra desnecessária contra a dor. E se essa guerra começa a enfraquecer, o que mais em você talvez esteja esperando há anos para finalmente respirar sem medo? E talvez seja isso que hoje finalmente tenha ficado claro para você. A sua maior prisão nunca foi só a dor que viveu, mas a forma como aprendeu a se tratar por causa dela. E se alguma coisa mudou dentro de você agora, não foi porque você ouviu palavras bonitas, foi porque, por um instante, você se viu com verdade, viu o peso da voz que te acusa, viu o vício de se rejeitar, viu o quanto tentou sobreviver se ferindo antes que a vida te ferisse. E quando isso fica visível, uma porta se abre, porque a partir desse momento, toda vez que a velha crueldade voltar, você vai reconhecê-la antes de chamá-la de personalidade. E esse reconhecimento já é o começo da libertação. Buda ensinou um caminho de lucidez, presença e fim do sofrimento causado pelo apego e pela rejeição. E talvez, de hoje em diante, a prática mais profunda da sua vida não seja parecer forte para o mundo, seja parar de ser violento com você no silêncio, seja respirar antes de se condenar, seja sentir sem se transformar em tribunal, seja continuar ao seu lado mesmo nos dias em que você não estiver bonito por dentro, porque é aí que sua relação com você mesmo realmente muda, não quando tudo melhora lá fora, mas quando você deixa de se abandonar aqui dentro. Então, se esse vídeo tocou exatamente no ponto que você escondia, escreve agora nos comentários: eu paro de me abandonar. Eu quero saber se você chegou até aqui com coragem suficiente para se olhar sem fugir.
E se esse ensinamento precisa alcançar alguém que está em guerra consigo mesmo, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal para continuar caminhando pelos ensinamentos de Buda com profundidade, clareza e verdade. E agora me diz, com total honestidade, quando a sua mente voltar a te atacar de novo, você vai continuar acreditando nela? Ou vai finalmente começar a ficar do seu próprio lado,